Olá, sou o professor Anderson Soares. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para tratar sobre o culto de adoração a Deus. Então, neste vídeo, nós vamos abordar sobre o significado de culto e vamos apontar aí pelo menos 10 pontos muito importantes a respeito do culto ao Senhor Jesus, tá? Então, se você gostar desse vídeo, te peço que curta, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos ajude aí a crescer o nosso canal e assim poder alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos hoje tratar sobre o culto de adoração a Deus, ou sobre o culto, simplesmente culto. Nós sabemos que o culto existe desde o início da humanidade. Todas as culturas, todas as nações, todos os povos, desde a antiguidade, têm as suas formas de culto, têm as suas formas de prestar homenagem a uma divindade, tem a sua forma de prestar adoração ao seu Deus, à sua divindade. Então, todas as culturas do mundo, desde sempre, sempre tiveram culto. Por isso, Deus estabelece uma forma para que nós pudéssemos cultuá-lo de uma forma correta, de uma forma que lhe agrade e de uma forma que ele aceite. Então, Deus não aceita qualquer tipo de culto, Deus não aceita qualquer forma de culto. Deus tem a sua forma de receber o culto e aí ele estabelece de que forma isso deve ser feito. Nós vamos ver no Antigo Testamento, a partir de Êxodo 20, que Deus dá a Moisés as diretrizes de como o culto que seria prestado a ele deveria ser feito. Tipo de sacrifício, tipo de oferta, tipo de veste, tipo de adoração, de que forma deveria ser feito. Tudo foi dado por Deus a Moisés para que ele pudesse, para que o povo pudesse também prestar a Deus um culto que lhe agradasse, prestar a Deus um culto que ele recebesse, um culto que iria aproximar o homem de Deus e não o contrário. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando o culto era feito de uma forma diferente do que Deus mesmo já havia estabelecido, o homem poderia até mesmo morrer na presença de Deus. Então, para que isso não acontecesse, devido a Deus ser um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, Deus estabelece as formas de culto para que o povo pudesse adorá-lo, para que o povo pudesse cultuá-lo, para que o povo pudesse prestar-lhe a sua homenagem, a sua reverência. Então, Deus, ali a partir do capítulo 20, versículo 24 em diante de Êxodo, Deus já estabelece para Moisés, dá a Moisés as diretrizes para que ele pudesse passar para o povo e assim o povo poder cultuar ao Senhor nosso Deus. Já no Novo Testamento, nós também temos uma forma de culto estabelecida por Deus. São orientações do próprio Deus, do Espírito Santo, para que nós pudéssemos cultuá-lo. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Nós vemos aqui um exemplo de um culto pentecostal, porque Paulo está aqui orientando os coríntios de que forma eles deveriam cultuar a Deus com ordem, com decência, de forma que Deus aceitasse aquele culto, se agradasse daquele culto, se agradasse daquela adoração. E Paulo então diz para os irmãos de Coríntios que serve para nós hoje, que quando nós nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor, quando nós nos reunirmos para adorá-lo, cada um de nós, uns tem salmos, outros tem doutrina, outros têm revelação, e revelação é manifestação dos dons do Espírito Santo, não somente a revelação da palavra, mas a revelação também como dom. Tem língua, e aí a língua, claro que Paulo estava falando naquele contexto de línguas estranhas, que é uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Tem interpretação, e faça-se tudo para a edificação. Então, um dos objetivos do culto é a edificação da igreja. O culto é prestado a Deus, mas além dele ser prestado a Deus, ele edifica aquele que está prestando o culto. O adorador, ele é edificado por aquele que é adorado. Então, o culto que nós prestamos a Deus, ele tem esse poder de, ao mesmo tempo em que Deus é adorado,
Aquele que está adorando recebe de Deus um renovo, recebe de Deus força, recebe de Deus um alimento espiritual, recebe de Deus o seu Espírito Santo para que ele possa ter mais comunhão, ter mais intimidade com Deus a cada momento. E isso também acontece durante o culto ao Senhor. Nós somos agraciados pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua graça, pela manifestação do Espírito Santo. Nós somos inundados pelo amor de Deus e isso faz com que o adorador saia do culto cheio, transbordando, alegre, feliz, porque Deus se manifesta em meio à adoração, né? Então, mas o que significa a palavra culto? Culto, ele tem dois significados principais, que significa adoração e serviço. Culto no Antigo Testamento, no hebraico, está muito relacionado ao serviço, e o culto no Novo Testamento está mais relacionado à adoração. Então, culto é adoração e serviço, ou serviço e adoração. Ou seja, culto é a atitude da entrega e a forma da entrega de quem está prestando o seu culto. Então, é a atitude e a forma. É a maneira como nós entregamos ao culto ao Senhor e de que forma nós entregamos esse culto ao Senhor. E aí eu quero deixar pelo menos 10 pontos a respeito do culto. Primeiro, o culto é para servir e não para ser servido. O culto é um serviço onde compartilhamos com nossos irmãos aquilo que recebemos de Deus através dos dons e do fruto do Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos na igreja para cultuar ao Senhor, isso é um serviço. O culto é servir, é um serviço aonde eu sirvo a Deus e também sirvo aos meus irmãos através dos dons espirituais, através do fruto do Espírito, como o amor, como a comunhão, como a gratidão. Então, eu sirvo aos irmãos com aquilo que Deus tem me dado e sirvo a Deus também, porque culto é serviço. 2. Culto é para adorar e não ser adorado. Culto é adoração e somente Deus deve ser adorado. Não existe culto para humano, não existe culto para pastor, não existe culto para líder, não existe culto para ninguém. O culto é para Deus, porque culto é sinônimo de adoração e serviço. A adoração, somente Deus deve ser adorado. Então, culto é para adorar e não para ser adorado. 3. O culto é para Deus e não para o homem. O papel do homem no culto é ser adorador e não ser adorado. Então, o culto é sempre para o nosso Deus, jamais para o homem. Quarto, né? A leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar um espaço de primazia no culto. O maior tempo deve ser da exposição da palavra de Deus. Apesar de não ser bem isso que nós vemos hoje nas igrejas, mas o ideal seria que a maior parte do culto fosse destinado, fosse reservado à revelação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, que é a Bíblia, porque é a palavra de Deus a maior revelação, a maior fonte de revelação de Deus para o ser humano. Então, a Bíblia, ou a leitura e a exposição da palavra de Deus, ela deve ter a primazia. Todo culto é centrado na palavra. Todo culto é centrado no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é teocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da Bíblia. Deus está em toda a Bíblia. O Espírito Santo é o revelador da palavra. Então, é a palavra, é através da palavra que nós pautamos tudo que tem nos nossos cultos, avaliamos tudo que acontece no nosso culto. Então, a Bíblia deve ter a primazia no nosso culto. A palavra deve ser a primazia no nosso culto. Quinto, elementos que não podem faltar no culto: comunhão, oração, louvor, adoração e exposição da palavra. E contribuições. As contribuições também fazem parte do nosso culto. Então, comunhão, oração, louvor, exposição da palavra e contribuição, esses elementos juntos fazem a totalidade do culto a Deus. E assim um culto é um culto completo, tá? Sexto, o culto deve ser organizado e manter o decoro, a decência e a ordem.
culto é organizado, porque Deus é organizado. Culto não pode ser uma bagunça. Culto não pode ser aquele negócio onde cada um faz o que quer, fala o que quer, da forma que quer. Isso não pode acontecer. O culto tem que ter ordem, decência, temor, reverência, respeito, decoro. O culto é um lugar onde nós estamos juntos, louvando, engrandecendo a Deus, mas um Deus que se faz presente. Sétimo, o culto deve ser cristocêntrico, ou seja, Cristo é o objetivo do culto. Cristo é o centro do culto. Cristo é o motivo da adoração, do louvor, da honra, da glória, é somente Jesus, tá? Oitavo, o culto jamais pode ser antropocêntrico, ou seja, voltado para o homem. Culto não é para honrar homem, culto não é para glorificar homem, culto não é para adorar homem, culto não é para colocar o homem acima dos outros, acima de qualquer coisa. O culto é um momento de prestação, de louvor e adoração única e exclusivamente ao nosso Deus. Nono, o culto deve ser um momento de celebração, de alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então, culto é celebração. Salmo 100, celebrai ao Senhor com júbilo. Né? Celebração, alegria, explosão, ruído, barulho. Esse é o culto pentecostal, esse é o culto que nós prestamos ao nosso Deus, com ordem, com decência, tudo com devida ordem e decência. E décimo, o culto deve ser feito com reverência e temor, pois estamos prestando um culto a um Deus santo e verdadeiro, que está presente no culto. Ou seja, nosso culto não é para um Deus morto, mas para um Deus vivo e que se faz presente em nosso meio no momento do culto. Diferente de outras religiões, de outras celebrações, de outras culturas, nós não estamos celebrando ou cultuando a um Deus morto. Nós cultuamos a um Deus vivo, que se faz presente no momento do culto. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como incenso diante de Deus. A Bíblia ela diz que o Espírito Santo é quem revela a palavra, que manifesta-se na igreja através da palavra. Então, quando nós nos reunimos e celebramos, louvamos ao Senhor, oramos, fazemos a exposição bíblica da palavra, o Senhor se manifesta em nosso meio porque Ele está vivo e Ele habita no meio da igreja. E no meio da adoração, no meio do culto, o Senhor recebe o nosso culto estando presente no culto. Então, nós nunca podemos deixar isso escapar dos nossos olhos, da nossa mente. O Senhor Jesus está presente no culto. O nosso Deus, o Deus que servimos, o Deus que verdadeiro, ele se faz presente no culto. Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, possa te abençoar e que nós possamos sempre apresentar a Ele um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto de gratidão, um culto honesto, onde nós, através da oração, passamos despejamos, né, as nossas ansiedades nele, nós abrimos o nosso coração para ele, pedimos perdão dos nossos pecados, através da oração nós agradecemos, nós louvamos a ele pela sua bondade e misericórdia, e aí nós cantamos hinos espirituais ao Senhor, nós salmodiamos ao Senhor, nós ouvimos a exposição da palavra, meditamos na palavra, contribuímos e assim prestamos um culto completo ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos dê graça e condições de sempre prestar a Ele um culto que lhe agrade, que Ele receba, e aí através disso também nós somos abençoados. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.